Olá, seja bem-vindo à nossa segunda unidade dentro do módulo 1 de Projeto Integrador 3. Meu nome é Hudson Silva Borges e nessa aula de hoje nós abordaremos ali técnicas de inspeção e revisão de artefatos alinhado ao projeto integrador que você está construindo. Bom, voltando um pouquinho ali sobre a questão de defeitos no desenvolvimento de software, a principal causa de defeitos, né, a principal causa de defeitos no desenvolvimento, né, consiste de tradução incorreta de informações. Ou seja, quando um software apresenta defeito, quer dizer que, em algum momento, alguém que participou desse processo de desenvolvimento, assim como você esteve desenvolvendo uma aplicação, em algum momento você extraiu, obteve alguma informação ali de forma incorreta, né? Ou até mesmo, não no processo exatamente de obtenção, mas no processo de registro. Ao registrar aquele requisito, ao registrar aquela informação, você acabou fazendo isso de forma incorreta, ou seja, isso incorreu em um defeito no projeto da sua aplicação. A maior parte desses erros, né, em geral, tem origem humana. É um analista que, evidentemente, teve uma compreensão errada da necessidade do cliente, o analista não ficou atento a regras, às leis regionais que poderiam influenciar na forma como você deveria construir aquele sistema. E, no caso, a presença de defeitos, né, quando você deixa passar esses defeitos no projeto, isso acaba implicando em falhas futuramente da sua aplicação, isso, em geral, incorre ali em grandes prejuízos, né? Muitas vezes até incalculáveis. Imagine você trabalhando em uma aplicação bancária, tal que cometeu um erro, né? Introduziu um defeito no projeto daquela aplicação. Um erro, uma falha daquele sistema pode trazer impactos gigantescos, né, em termos de dinheiro e até mesmo de reputação para pessoas, empresas, times e tudo mais. Contudo, se a gente tratar esse erro cedo, se a gente tratar desse defeito cedo, os custos, em geral, são bem menores. Existem ali muitos trabalhos na literatura e na indústria que demonstram que quanto antes você ataca um defeito, ou seja, busca corrigir esse defeito, menor o impacto e o prejuízo causado, ao mesmo tempo que o custo para a correção desse defeito é bem menor, né? Bom, como que a gente pode trabalhar para identificar esses defeitos com a maior antecedência possível e como você pode trabalhar para corrigir esses problemas e como você mesmo pode aplicar dessas técnicas no seu projeto para a construção de um sistema mais robusto? Existem técnicas de revisão, técnicas de inspeção e técnicas de teste. Em relação a técnicas de revisão podem ser aplicadas em projeto e em código. Então, essa técnica não é só no código, não é só naquela aplicação, não é só naquele executável que você fez. Mas você pode pegar aqueles outros artefatos que não são código, por exemplo, eu vivo mencionando aqui para você documento de requisitos, algum eventual diagrama, quaisquer outros artefatos, você pode aplicar uma revisão para fazer uma verificação e validação desses documentos. A ideia é identificar defeitos, ok? E a gente pode fazer isso de forma formal ou informal. E eu vou tratar isso com você mais à frente, né? A gente vai rever isso em breve. Mas a ideia aqui é conduzir um processo de verificação e validação nesses artefatos, com o intuito de identificar esses defeitos e corrigi-los um quanto antes. Qual que é a diferença para a inspeção? Inspeção é um tipo particular de revisão cujo processo é mais rigoroso, né? Então, uma vez que eu disse que revisão pode ser formal ou informal, a inspeção, em geral, tende a seguir um processo formal e mais rigoroso, com etapas bem definidas. Então, não é simplesmente pegar um código e revisar ali com o seu colega. Não é pegar um documento de requisitos, levar para o seu cliente e informalmente discutir com ele aqueles requisitos que foram projetados para aplicação.
na inspeção é necessário que haja um processo bem definido para que os resultados tenham de fato um impacto, né? E por fim, a última técnica aqui, né, que foi mencionada, são testes que buscam revelar falhas no software. Então, se inicialmente a gente pode identificar defeitos nos artefatos desde os primeiros estágios, os testes têm uma característica que são muito aplicados em estágios finais, onde a gente já tem o código, né, que é aquele artefato mais produzido mais ao final, ou pelo menos nas etapas finais, né, de cada ciclo, e a gente busca revelar falhas, ou seja, a gente executa aquele código para revelar falhas que foram ali cometidas a partir de erros que vieram de defeitos no nosso projeto. Bom, discutindo então, revendo um pouquinho mais aqui sobre revisão e como você pode aplicar dentro do seu projeto, como você pode trazer para dentro do seu time, a revisão busca identificar então esses defeitos, né, como foi dito. Mas aonde? Quais artefatos podem ser revisados? Requisitos. Requisitos é um documento extremamente importante dentro do desenvolvimento do software, pois é ele que vai guiar a construção de um sistema que atende de fato as necessidades dos seus clientes. Diagramas existem para dar apoio à construção, por exemplo, de requisitos ou até mesmo à construção do sistema, né, com visões arquiteturais que dão apoio, né? A arquitetura, em geral, traz uma forma mais concreta de como será desenvolvido o sistema e o código é a concretização, né, da implementação da lógica de tudo que foi analisado anteriormente. Você pode fazer a revisão de todos esses requisitos, tá? E é, inclusive, recomendado que faça essa revisão. Como dito, podendo ser de forma informal ou formal. Mas, principalmente, quando que você deve fazer? E a resposta é sempre. Revisão de software sempre é aconselhada sua aplicação. Bom, você pode imaginar, por exemplo, que uma revisão formal é muito complexa e uma informal é menos complexa. E, de fato, tá? Em termos de esforço e planejamento, revisões informais são bem mais simples e fáceis de serem aplicadas, tá? Mas os resultados muitas vezes são limitados, ou seja, aqueles defeitos mais complexos muitas vezes passam despercebidos nessa abordagem. Contudo, ainda assim, é um meio bem valioso de ser feito. Como que você pode fazer? Uma reunião, um teste de mesa. São formas. Você quer fazer uma revisão do documentos de requisito? Marque uma reunião com seu cliente, com aquele stakeholder, aquele interessado no desenvolvimento desse sistema. Apresente para ele esses artefatos, apresente para ele o que foi feito, busque obter o feedback dele. Se identificou algum defeito, algum requisito, alguma informação que não estava condizente com o que ele esperava, você tem tempo de corrigir. Teste de mesa consiste basicamente em sentar ali com membros da sua equipe, colegas. Naturalmente, revisões buscam trazer ali uma visão externa de alguma pessoa mais experiente ou daquele que tem um conhecimento da área, tal que você está atuando. O teste de mesa é basicamente pegar aquele artefato e fazer uma avaliação. Por exemplo, um projeto arquitetural, você, no caso, né, desenvolveu possivelmente um diagrama de identidade de relacionamento. Sente com um especialista, com um colega de time, faça a revisão desse artefato. De fato, ele está condizente com o que foi projetado e ele vai conseguir atender ao que foi colocado nos requisitos? Então, esse tipo de revisão informal ajuda nesse sentido. Já as revisões formais, elas devem ser mais sistemáticas, ou seja, seguir um planejamento, ter objetivos e processos bem definidos. A ideia de revisões formais é que elas buscam fazer a verificação da aderência do que foi feito aos padrões e requisitos definidos. Então, aqui tem que ter um processo bem mais rigoroso quanto a essa verificação da aderência ao que foi planejado, né? E revisões formais em times, principalmente times maiores, sistemas mais complexos,
tem o potencial de melhorar o gerenciamento do projeto. Bom, e inspeção? Inspeção é um processo de revisão formal de software, tal que a gente busca ali a descoberta e correção antecipada de defeitos. Então, a gente busca aplicar ali esse processo de inspeção, que é um processo formal e estruturado, né, para descoberta e correção antecipada de defeitos. A inspeção é muito indicada para identificar problemas ali mais complexos, né? E que a gente deve trabalhar em equipe e avaliar se os artefatos seguem as especificações. Mas aí você deve se perguntar, quando que devemos realizar? Aqui tem uma imagem de uma figura obtida de Kalinowski, que ele traz em uma visão bem clara como que a gente pode fazer a inspeção. Então, nós temos ali as grandes atividades de desenvolvimento de software, como requisitos, né, elaboração de requisitos, depois projeto em alto nível da aplicação, projeto detalhado, código, codificação, execução de testes, casos de testes e planos de testes, né, que são grandes atividades ali dentro do processo de desenvolvimento que a gente pode ter. Bom, quando que nós podemos fazer? Olha, elaboramos os requisitos da aplicação, a gente já pode fazer a inspeção dos requisitos. Então, note que a inspeção e até mesmo a revisão, né, que é um processo menos formal, nós podemos fazer a todo momento. Fez o documento de requisitos? Podemos fazer uma revisão, podemos fazer essa inspeção. Fez o projeto arquitetural alto nível e detalhado? Já faça uma inspeção desses artefatos, buscando verificar e validar o conteúdo desses artefatos. E o código, tá? Não deixe para revisar e inspecionar somente ao final. O processo de inspeção e revisão deve ser aplicado ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Então, se você não aplicou dessas técnicas em projeto integrador 1 e projeto integrador 2, esse é exatamente o momento que você deve fazer esse processo, né? Se você já fez, é uma oportunidade de melhoria também desse processo. Bom, mas inspeção como um processo mais rigoroso e estruturado para fazer a verificação e validação de artefatos, nós podemos destacar ali alguns papéis muito importantes dentro desse processo, como autor, moderador e inspetor. Quem é autor dentro de um processo de inspeção? O autor é quem criou o artefato e que deverá corrigir. Ou seja, quem que criou o documento de requisitos? Quem que criou o diagrama X? Quem que criou o código? Quem que criou a arquitetura? Essa pessoa é o que a gente chama de autor. Nesse processo de inspeção, nós também temos aquele que a gente chama de moderador. Moderador é aquele que conduz e controla as atividades. Em geral, é sempre bom termos ali, principalmente quando trabalhando em equipes, ter um moderador que vai ser aquele responsável por conduzir as atividades. E, por fim, a gente tem também o inspetor. Inspetor é aquele que vai fazer basicamente a verificação dos artefatos para ver se eles estão alinhados ali com as suas especificações. No caso, o inspetor, né, tem esse papel de encontrar os erros nos artefatos, mas cabe mencionar ali que todos dentro do processo de inspeção podem ser esse inspetor. Todos podem fazer a revisão dos artefatos ali, a inspeção dos artefatos, buscando identificar esses defeitos e erros que foram colocados dentro do sistema, né? Em projetos menores, com poucos desenvolvedores, ou até mesmo você que está desenvolvendo sozinho ali a atividade dentro do projeto integrador, você pode assumir todos esses papéis, embora não seja indicado, muitas vezes por ser um processo formal, muitas vezes o que acontece é que uma única pessoa acaba assumindo, sim, todos esses papéis. Então, em geral, você acabou construindo aqueles artefatos, você também vai ser um inspetor. Ou seja, você vai revisar aqueles artefatos que foram construídos. Principalmente agora, onde possivelmente você já tem um processo mais avançado de desenvolvimento, você pode voltar lá
no seu documento de requisitos e ver, falou, agora que eu já trabalhei no desenvolvimento daquilo que foi projetado, eu já conversei várias vezes com o meu cliente, ele está vendo que não é necessariamente aquilo que ele esperava. Então, a gente tem como corrigir isso? Sim, então eu vou corrigir. É importante ter essa atividade. Bom, então a inspeção, como um processo ali de verificação e validação de artefatos, um processo formal, né, de verificação, é representado aqui por essa figura obtida ali de Kalinowski, né, onde ele apresenta as principais atividades que começam do planejamento, que é feito pelo moderador, aonde no planejamento você deve definir os objetivos, técnicas, artefatos e pessoas. Quais são os seus objetivos com essa inspeção? É identificar todos os defeitos? É ver se os seus artefatos seguem alguma lei, se atendem a determinado critério ali externo? Quais são os seus objetivos com essa inspeção? Técnicas. Quais técnicas a gente vai utilizar nesse processo? Quais artefatos a gente vai inspecionar? Naturalmente, a gente pode não inspecionar todos os artefatos, mas focar em alguns específicos. E principalmente, quem vai participar aqui? Se o time é composto por várias pessoas, quem além de mim ou quais pessoas irão fazer parte desse processo? Bom, definido esse contexto, né, passamos ali por uma parte de detecção, que é feito pelos próprios inspetores, né? A inspeção é realizada, então, por cada inspetor e enviada ao moderador. Com aquele objetivo definido, os artefatos definidos, todos os inspetores irão fazer a inspeção desses artefatos e enviar os resultados ao moderador, que, por sua vez, vai fazer ali uma consolidação, tá, desses resultados, analisar as discrepâncias entre os inspetores, pois um defeito pode ser encontrado por uma pessoa, por outro não. Também é importante que o moderador analise ali, de certa forma, se faz sentido ou não aquele defeito, né? Aonde basicamente esse processo ali de discriminação, né, é uma classificação das discrepâncias, onde a gente pode encontrar, inclusive, falsos positivos, ou seja, uma indicação de defeito que não é um defeito de fato. Bom, depois desse processo do moderador, inspetor e autor ali de identificação e discussão, você pode passar por uma parte de retrabalho, que é a correção dos defeitos encontrados pelos inspetores. E aí ele o moderador dá continuação ao trabalho, e essa inspeção pode ser feita regularmente, né? E aí depende de cada time, de cada pessoa, o processo, quando que a gente pode aplicar. Bom, dentro desse contexto, como eu comentei com você, nós temos algumas técnicas de inspeção que podem ser utilizadas, e é importante o conhecimento e aplicação de pelo menos uma dessas técnicas, né? Onde a gente tem a técnica ad hoc, onde a técnica ad hoc depende da experiência individual do revisor, ou seja, no ad hoc a gente busca atribuir ali a tarefa de inspeção àquelas pessoas mais especialistas, que têm mais conhecimento, e a gente vai depender do conhecimento dela para a revisão. Isso também, o resultado dessa inspeção vai estar muito associado à experiência desse revisor, né, específico. Existem também técnicas que usam checklists, né, que são feitas a partir de listas de itens. Ou seja, existem algumas normativas que atribuem ali critérios de qualidade, por exemplo, para documentos de requisitos. Então, uma das formas possíveis de fazer a inspeção de documentos de requisitos é a partir desses critérios dessas normativas. Leitura. Provê instruções a serem seguidas pelos revisores. Uma forma de manter uma consistência no processo de inspeção pelos revisores é prover instruções bem claras que esses revisores devem seguir, né? Então, defina ali um conjunto de critérios e compartilhe isso com os revisores. E outra técnica bastante comum é o Defect-Based Reading, tal que é a inspeção por meio de taxonomias ou tipos existentes. Isso aqui é bastante utilizado no processo de inspeção. Bom, e Defect-Based Reading é uma técnica de inspeção de software, né, muito utilizada,
e que tem alguns tópicos que são extremamente importantes, né, e fáceis de serem aplicados, como, por exemplo, a identificação de omissão. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui para você. No documento de requisitos, né, você, no momento da elaboração desse documento, acabou não descrevendo adequadamente critérios de aceitação ou até mesmo regras de negócio que são importantes para a completude daqueles requisitos. Então, omissão é um tipo, né, que a gente pode estar analisando. E, mais uma vez, essas técnicas podem ser aplicadas a diferentes artefatos, né? Eu dei um exemplo aqui de documento de requisitos, mas, por exemplo, em uma arquitetura. Será que algum elemento arquitetural foi omitido? Então, nesse processo de inspeção, a gente busca por esse tipo de omissão de informação importante que deveria estar naquele artefato. Ambiguidade. Ambiguidade é a existência de múltiplas interpretações e significados. Como você bem sabe, desenvolvimento de software não é ambíguo, né? No caso, a gente tem que dar instruções claras para o sistema para que ele consiga executar a tarefa de forma correta. Então, ambiguidade leva muitas vezes a resultados inconsistentes. Então, a identificação de informações ambíguas e a remoção dessa ambiguidade é importante. Inconsistências são informações conflitantes, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um requisito que diz que os usuários devem ser maior de 18 anos, enquanto o outro requisito pode trazer que os usuários devem ser maior de 12 anos. Isso é conflitante, né? Diferentemente de ambiguidade. Fato incorreto. Contradição entre artefato e definição. Então, em um requisito que você elaborou, ele vai no sentido oposto a uma regra ou uma lei estadual. No caso, a gente deve, de fato, atender às regras estaduais, né, leis. Então, se um requisito contradiz algo que deve ser seguido, é o que a gente chama de fato incorreto. Informação estranha, ou seja, uma informação que foi adicionada ali, mas não faz sentido nenhum, nunca foi usado, então possivelmente pode ser removido, e outros tópicos também são existentes nessa técnica de inspeção. Bom, então visto esses elementos ali relacionados à verificação e validação, principalmente revisão e inspeção, como que você pode aplicar dessas técnicas dentro do desenvolvimento? Lembrando que o foco aqui é que você integre, né, essas práticas no desenvolvimento da aplicação que você tem desenvolvido ali ao longo das disciplinas de práticas integradoras. Bom, dentro de uma visão integradora, a atividade de checkout tem justamente o desafio de fazer com que vocês apliquem de revisões, inspeções, nos artefatos produzidos por vocês anteriormente, né? Especificamente, você que desenvolveu ali a aplicação, projetou a aplicação nas disciplinas 1 e 2. Então, no caso, você deverá planejar e realizar inspeção de artefatos produzidos durante o projeto desenvolvidos nas disciplinas 1 e 2. O foco que você deverá ter é na inspeção de requisitos e visões arquiteturais. Essencialmente, requisitos e visões arquiteturais foram artefatos produzidos lá em projeto integrador 1, correto? Então, você vai recuperar todos aqueles artefatos que essencialmente incluem documento de requisitos, visões arquiteturais como diagramas, entidade de relacionamento, diagramas de caso de uso e tudo mais, e fazer a inspeção desses artefatos. Não é necessário que todos os defeitos sejam corrigidos. Contudo, aqueles defeitos que forem identificados, é necessário que você, no caso, já atue para a correção destes. Como que você deve proceder, né, nessa atividade? Como você pode aplicar? Comece fazendo um planejamento, né? Mapeie os artefatos existentes, ou seja, aqueles artefatos produzidos durante a disciplina de projeto integrador 1, e defina também os objetivos e as pessoas envolvidas nesse processo. Você fez sozinho? Ok, você vai fazer o papel que foi mencionado aqui
como moderador, inspetor e autor. Realize um processo de inspeção. Então, depois que você fizer o planejamento, tiver definido claramente os artefatos, objetivos e envolvidos, você deve, de fato, realizar a inspeção desses artefatos, visando identificar discrepâncias, né, nos itens selecionados. Para isso, é recomendado o uso de, ou pelo menos, uma das técnicas que foram descritas anteriormente aqui nessa videoaula. Após a análise do resultado da inspeção, então, você deverá fazer um catálogo, né, catalogar os defeitos identificados, fazer uma priorização dos defeitos encontrados e, por fim, aplicar a correção nesses mais críticos, né, nesses defeitos mais críticos. Por fim, você vai escrever um relatório e submeter no ambiente virtual a partir de um template que foi disponibilizado para vocês. Bom, algumas dúvidas vão surgir durante esse processo. Por exemplo, olha, eu revisei aqui e eu não tenho um documento de requisitos da minha aplicação. Bom, se você não tem um documento de requisitos, você já tem um problema identificado. O documento de requisitos é um artefato extremamente crítico, onde ele define ali, de fato, as características, né, que a aplicação vai ter por meio das suas funcionalidades. Lembre-se que inspetores são pessoas com conhecimentos técnicos necessários, né? Então, por mais que você tenha desenvolvido, você tenha implementado algum artefato, busque sempre o apoio técnico de pessoas com mais conhecimento, né, para o que vocês têm acesso durante o curso de vocês. O objetivo é inspecionar sempre o produto, tá? Em um processo de inspeção, a gente sempre tem que ter o foco na inspeção do produto e não do autor. É muito comum você querer culpar ali quem construiu aquele artefato. O documento de requisitos não está legal porque o meu usuário não sabia nada. Não, muito possivelmente você também não soube extrair as informações do seu cliente. Olha, o meu código tá com muitos erros, né? O problema é do desenvolvedor? Não, às vezes o problema pode estar na especificação. E aí você identifica um defeito naturalmente, né? Então, o foco sempre é inspecionar os artefatos, né? O produto que você está inspecionando. Uma dica muito valiosa é não tentar resolver os defeitos durante a inspeção. É muito tentador encontrar um defeito e tentar corrigir aquele defeito logo, o quanto antes. Não é recomendado que você faça isso, tá? Calma, identifique, mapeie esse defeito. Posteriormente, como foi dito, faça uma priorização dos defeitos encontrados e, após isso, haja para correção desses defeitos, tá? E, por fim, uma dica que é muito útil, principalmente se você estiver trabalhando em grupo com mais pessoas, é a definição de limites nas discussões e sempre registrar alguns elementos. É muito comum que durante a discussão de uma inspeção, né, de algum artefato, você acabe expandindo muito as discussões, trazendo ali elementos que não necessariamente podem caber para aquela discussão. Então, é sempre importante ter um foco e manter a discussão bem direcionada aos objetivos desse processo, né? E fazer anotações também ajuda bastante a não perder informações. Bom, essa aula também tem como base ali o material de Kalinowski, assim como foram apresentados aqui diversos materiais extraídos dele, assim como engenharia de software de Sam Melville. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos na próxima.